Sejam muito bem-vindos ao Dona da Autoestima Podcast. Meu nome é Meire Ellen, eu sou coach especialista em autoestima. Quero convidar você para participar do meu canal do YouTube e também nas redes sociais, Dona.da-autoestima. O intuito desse podcast é trazer informação com mais leveza e ser mais direto ao assunto, sem muito mimimi, sabe? E também, assim, podemos explorar os mais variados temas da autoestima. Mas antes de eu apresentar a minha convidada de hoje, eu quero aproveitar e agradecer a todos os meus apoiadores, que é a Atmosfera, Deville Calçados, Gabi Cílios, a The Beauty, Usa Flex Shop em Piracicaba, a doutora Rafaela Toledo, que é harmonização facial, Gastronomic Paradise e também a Renove Estética Avançada. Neste episódio, iremos abordar a importância da autoestima e também para a descoberta de um diagnóstico que seria o câncer de mama. E agora, eu finalmente vou apresentar a minha convidada, que é uma honra, né? Doutora Adriana Brasil, seja muito bem-vinda ao meu podcast. Que honra tê-la aqui comigo. Minha linda, a honra é toda minha. Porque se a gente não abordar esse assunto com a forma clara, como você sempre faz no teu podcast, a gente não vai conseguir obter o resultado que a gente quer. Porque As pessoas sem autoestima, elas são incapazes de cuidar da sua própria saúde. Com certeza. Conte um pouco para nós, doutora, qual é a sua formação, para que quem não te conhece, para começar a te conhecer agora. Ah, minha linda. Eu sempre falo que eu gosto de me definir primeiro como uma mulher, uma mãe, uma pessoa que tem sonhos, acredita, Sim. Muito pouco juízo na cabeça, porque mergulha. Nessa história toda, eu fiz medicina e cirurgia geral na Unicamp, depois eu fiz cirurgia de cabeça e pescoço no Instituto Nacional do Câncer, fiz gestão em saúde na Faculdade Getúlio Vargas e assim fui construindo toda uma história porque eu me apaixonei pela causa da prevenção. Diagnóstico precoce do câncer, que é a prevenção primária, a prevenção secundária e cuidar dos fatores de risco, que é a prevenção primária. Então, essa minha trajetória toda, ela foi mudando ao longo do tempo. Hoje eu fiz 50 anos e essa maturidade me deu a certeza absoluta que se a gente quer mudar a realidade do câncer, prevista para 2050, que metade da população vai ter, a gente realmente vai ter que investir na educação, na conscientização, em trazer essa pessoa para o epicentro do processo. É a medicina centrada no paciente. Vim para Piracicaba há 20 anos, mais ou menos, e hoje eu atuo no consultório, faço cirurgias e consultas, né? Aqui em Campinas e em São Paulo. Uau, bem agitada a coisa. É corrida. Mas me conta um pouco para nós esse interesse pela oncologia. Logo de cara era realmente isso que você desejava ou realmente foi isso que foi acontecendo mesmo devido ao acontecimento da vida, atendimento, buscando mais informações? Muito cedo eu entrei na medicina na Unicamp quando eu tinha 16 anos, então muito nova, né? Uau! E o que me fascinava era a morte. Olha que coisa interessante. Então, não sei se vocês se lembram do Badam Palhares, que tinha aquele caso do cemitério de Perus, que tinha exumação. Então, o meu primeiro contato com a medicina no Unicamp foi justamente no primeiro semestre, tentando entender, né, como é que funcionava isso. Então, eu participei de um monte de estudos científicos no primeiro, no segundo, terceiro ano sobre morte. A morte e o morrer. Porque nós vivemos como se isso não fosse acontecer. Exato. E a gente se surpreende quando alguém morre. A gente não está preparado. Né? A gente se surpreende, a gente fala assim, nossa, morreu, como assim, né? E diferente do povo oriental. Então isso me seduzia muito na época, até porque dependendo da forma como você vê a morte, você vai ver a vida, né? E isso foi progredindo, depois eu fiz alguns estudos em psiquiatria, como as pessoas lidam com isso. E quando começou no quarto, quinto, sexto ano de medicina, eu entendia que, porque eu sou ambidestra, eu poderia ser hábil com as mãos. Então, eu fazia tricô, fazia crochê, tudo que eu desenhava, tudo que eu fazia, todo mundo falava assim, nossa, eu nunca tinha feito nenhum curso, nada assim, né? Sim. De habilidades manuais. Sim. E quando eu comecei a desenvolver isso, eu era mais rápida, eu era mais precisa. Eu falei, pode ser que esse meu dom ele esteja concentrado nas mãos. E aí eu falei, quer saber, eu vou fazer cirurgia para ver o que dá.
Entendi. Aí fiz cirurgia geral. E dentro da cirurgia geral, tinha cirurgia de cabeça e pescoço, que os pacientes passavam por uma transformação incrível no processo. E aí veio essa questão da maga, né? Eu falava, eu queria transformar, eu queria fazer com que as pessoas, além de ver diferente a morte, passassem pela cirurgia sem sequelas, com bons resultados, sem erro, com precisão, mas elas fossem outras depois. Uau! Então, juntou tudo, né? Que aula! Juntou tudo. Foi aí que eu comecei a ver que o câncer realmente estava progredindo demais. Dentro da cirurgia de cabeça e pescoço, a grande maioria é câncer, né? De língua, câncer de boca, câncer de laringe. São pacientes tabagistas, alcoolistas, que se negligenciaram a vida inteira. E aí, da cirurgia, eu fui entendendo que era necessário mexer nas crenças, fazer uma cirurgia com precisão nas crenças das pessoas. E isso sim poderia mudar esse paradigma da progressão do câncer. Por quê? 80% está relacionado com o fator de risco. Com certeza. Né? Então foi assim, mais ou menos, essa trajetória. Né? Como já ficou muito claro. E como que você define o câncer? O câncer, a princípio, ele é um desequilíbrio. Porque células se acumularem não é algo previsto. Células nascerem e células morrerem é normal. Então, você que está em casa e que fica assustado quando alguém aparece com algum caroço, realmente, isso é um desequilíbrio porque a célula perdeu a capacidade de morrer. Porque ela nasce e morre todo santo dia. Em 6 meses, tirando o sistema nervoso central, nenhuma célula nossa é a mesma. Todas elas se renovaram, principalmente a pele, né? Sim. O pessoal lá em casa não faz peeling, blending, microblending com Adoro. Cristal, não sei o quê. Não tem todos esses procedimentos estéticos. Sim. Eles brincam com essa capacidade da célula morrer e renascer, para nascerem células novas, com mais colágeno. Então, isso tudo pode ser manipulado pela medicina, né? Então, quando o corpo perde essa capacidade de autorregulação, e isso tem a ver com o sistema imunológico, a gente tem os tumores. Então, basicamente, são células que enlouqueceram e perderam a capacidade de morrer. E aí elas vão ficando cada vez mais hábeis, ficam sendo capazes de invadir tecidos ao redor, sistema linfático, sistema circulatório, metástase em órgãos à distância, até que ela acaba destruindo o próprio corpo. Então, de alguma forma, e isso não está super bem estabelecido, existe uma relação da questão psicológica, psiquiátrica, imunológica, autorregulatória e de doenças. Então, eu entendi que não é só sobre operar e tirar os tumores das regiões concernentes à cirurgia de cabeça e pescoço. E sim, entender a trajetória dessa pessoa, como ela chegou nessa dificuldade de autorregulação. E como é que a gente pode evitar que isso progrida. Porque o tumor a gente tira com a mão, mas você concorda que o tumor é uma consequência? De muitas coisas, de muitos fatores. De muitos fatores. De muitos fatores que nós vamos falar. Se a gente não brecar isso, essa pessoa, se ela não tiver outros tumores, ela vai ter doença cardiovascular, ela vai se colocar em ciladas, né? Até de violência, até de dificuldade de lidar com sobrevivência. Né? Se não na saúde, na vida financeira. Então, existem várias formas como uma pessoa se coloca em perigo, né? Sim. Então, isso tudo é muito sintomático. Quando vem uma doença, eu falo que o paciente tem que agradecer. Por quê, doutor? Porque aquilo se manifestou, aquilo se materializou de alguma forma. Isso é uma chance de você fazer uma intervenção. Então, quanto mais cedo a gente tem essa oportunidade, mais rápido a gente pode agir. E também é uma oportunidade para você dar valor para outras coisas que, diante da vida corrida, acaba passando despercebido. Não é verdade, Todo doutora? mundo que teve uma doença grave fala que ficou num processo de caminhada. Eu não sei se você é religiosa, mas a gente não está falando de religião aqui, a gente está falando de espiritualidade, Com né? certeza. Mas é um retorno à casa do Pai. Porque a conexão. Tudo aquilo que você achava que era prioridade fica parecendo uma brincadeira de criança diante de uma doença grave. Então, acaba se tornando raso, né? As pessoas, elas necessariamente têm uma oportunidade de aprofundar
né, a existência delas, a missão, a passagem delas por aqui e dos familiares e da comunidade. União, né? União. Então, ela vai mexer com todo mundo. Vai. Então, é um processo muito milagroso. Concordo. Tendo esse ponto de vista, sem dúvida. Eu vivi isso, né, com a minha mãe e eu posso ter certeza que a gente viveu muitas experiências, que é por isso que o Dona da Autoestima está aqui. Para tentar trazer essas experiências, parte dessas experiências que eu vivi, para as pessoas tentarem entender, né? Que depois nós vamos falar sobre a relação do amor e a dor. Você vê, a gente não estaria aqui se de alguma maneira algo não tivesse sido despertado dentro da sua essência. Com certeza. Que vai com certeza se conectar com você que está em casa e que está precisando ouvir isso agora e que pode mudar a sua vida hoje. Porque Sim. nós não estamos falando de amanhã, nós não estamos falando de ontem, nós estamos falando de agora. Porque a vida está acontecendo e você está fazendo o quê? Você está dormindo? Viver em estado presente, né? Esse despertar. Esse despertar. Porque se você ficar muito no passado, você tá uma pessoa depressiva. Se você fica muito no futuro, você está vivendo um excesso de ansiedade. E o momento atual, o que você está fazendo dele? Não é verdade, doutora? E a gente aprendeu de alguma maneira isso, né? Sim. Então, quando eu tô aqui, eu tô contigo. E Sim. só existe você nesse momento. E vice-versa. Sabe? Com então, certeza. isso é muito... É uma sensação de estar vivo sem precisar de dopamina demais. Sim. O mundo está muito viciado em dopamina. Com certeza. Né? Estímulo, 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 estímulo. Enquanto que quando você experimenta o presente... Que a gente está aqui com essa equipe maravilhosa, por sinal, parabéns, esse estúdio é maravilhoso. Obrigada, doutora. É uma bênção, parabéns, Ismael. Ele arrasa. Ele arrasa. Ele arrasa. Ele é um arraso. Então, doutora, bom, falando um pouco, que é uma curiosidade minha, inclusive, que eu não tive uma boa experiência, eu falo minha família não teve uma boa experiência, não em relação aos médicos que nos atenderam, mas quem a diagnosticou a doença, né, no caso. Como dar essa notícia a um paciente que muitas vezes ele já está com uma doença num estágio avançado? Como lidar com essa relação entre família, paciente, que eu acho que é muito delicado e o profissional tem que ter muita empatia com essa família, que nem sempre todos têm, né? Cada um tem uma visão, uma forma de agir, de trabalhar, mas eu tenho certeza que com você é de uma forma bem diferente. Acho que é por isso que nós nos conectamos, não é verdade? Sem dúvida, minha linda. Eu acho o seguinte, hoje, mais do que nunca, mas eu sempre tive essa humildade em relação a essa força maior que apenas se manifesta através do médico. O médico estuda, ele tem o que a gente pode chamar de 1% de um conhecimento vasto, que nem é acessível ao ser humano. Sim. E manter essa consciência e essa humildade que pouco a gente sabe e que a gente sabe melhor junto com equipes de outros profissionais, de outras especialidades, e que nós, como humanos, estamos exatamente na mesma posição que o nosso paciente que nos escolheu, faz completamente toda a diferença. Por quê? Porque você coloca um elemento intangível no processo, que é Deus. Seja ele da forma como as pessoas o tomam, seja uma força maior, seja o absoluto, enfim, seja alguém na forma de um homem ou de uma mulher. Mas na minha forma de ver, é muito presente, é muito palpável, então está muito perto. É uma força da qual e para a qual eu sirvo. Então, entre eu e o paciente, que estamos no mesmo lugar, existe essa força maior, esse Deus, que faz um triângulo, que é o Espírito Santo que nos guia e, com toda a maestria, nos conecta em algo que existe além daquela doença. Com certeza. Então, ninguém tem o direito de falar que um paciente tem 6 meses, 12 meses, porque a vida e a morte são um mistério. A gente pode falar, ó, essa doença é grave, ou essa doença está bastante avançada, mas eu tenho pacientes com doença muito avançada que eu acompanho há 15 anos. Eu tenho pacientes com doença inicial que morrem em 2 semanas. Então, nós não estamos na posição do veredito. Nós estamos ao lado como instrumento de crescimento, para aprender alguma coisa também, não só com o paciente, mas com as famílias. Porque são problemas diferentes. O paciente tem a doença e a família tem um paciente que tem a doença.
Aceitação. As dores são muito diferentes. Sim, né? muito, muito. As dores são muito diferentes. Então, a gente tem que acolher aquele ecossistema e não só aquela pessoa. Com Porque certeza. o ecossistema dela inteiro tá em um processo de consciência. Com certeza. Não sei se isso faz sentido para você, mas eu estou ficando doida. Não, né? Doutora, total. Sem dúvida, assim, essa empatia do profissional, dele esquecer por um momento que ele estudou, mas que ele também pode estar naquela condição, alguém da família, né? Porque quando você atende um paciente, é claro que o nível emocional é completamente diferente de quem está dentro, né? No caso, paciente, família, né? É bem diferente você dá o diagnóstico de quem recebe, né? No caso, a família, né? A própria pessoa. Então, assim, essa empatia do profissional e de também não colocar regras, porque cada pessoa reage de um jeito, cada organismo reage de um jeito e cada cabeça reage de um jeito. Porque, assim, muito além da doença, eu acho que é a forma como você lida com o diagnóstico. Tem gente que lida e fala assim, para mim acabou, eu escolhi isso. São escolhas, eu entendo como posso estar errada, mas é o que eu vivi. A minha mãe escolheu viver, né? Se ela viveu 23 anos é porque ela fez essa escolha, diariamente, e mostrou isso para nós, tanto para as pessoas que estavam trabalhando com a gente, quanto a mim, sendo filha. Ela fez essa escolha. Então, enquanto todo mundo achava que ela estava num ponto, nos finalmente desse ciclo aqui, terreno, ela estava muito além, né? Ela estava muito além na busca de querer ficar, querer viver da condição que ela tinha para viver. Isso é fantástico. Né? É isso que eu quero mostrar para as pessoas, porque às vezes as pessoas têm só um pouquinho de problema e ela aumenta um problema muito grande, né? Faz uma coisa muito grande. E tem gente que tem problemas realmente preocupantes e levam de uma forma tão leve, de uma forma tão harmônica, que isso serve de ensinamento para quem está vivendo ao contrário. Não é verdade, doutora? A gente estava falando sobre leveza, né? Sim. Todo mundo que está no colo de Deus está leve. Porque ele não está segurando nenhum peso. Você está suspenso na bondade e na amorosidade de algo maior do que você, junto com seu irmão, que é uma extensão sua, que no caso é o paciente. Sim. Então, a gente tem que se colocar nesse ponto de observação para a nossa vida e para a vida do outro. Né? Sim. Então, à medida que você vai aprendendo isso eu acho que talvez seja algo que não esteja disponível para todo mundo, porque nós, profissionais de saúde, vivemos uma vida muito corrida. E para você entrar no automático e não priorizar a sua própria evolução, para você cuidar da evolução e dos processos dos seus pacientes, é muito fácil. Então, como é que você vai ensinar uma coisa que você não aprendeu? Ou não observou, né? Você pode ter aprendido a medicina. Sim. Mas e sobre viver e morrer mais? E sobre aprender? E sobre evoluir? E sobre ser mais consciente no processo? E sobre expandir? O que essa pessoa sabe, né? Então, as pessoas que têm a mesma faixa vibracional, elas acabam se encontrando. Então, no consultório hoje, a maioria das pessoas que eu atendo estão buscando esse ponto de inflexão entre a aparente tragédia e o milagre está por trás dessa nuvem de fumaça, que é o medo. Sim. Nossa, fantástico. E sobre o nosso organismo, tem algum mecanismo de defesa para combater o câncer? Existe esse mecanismo? Então, vamos falar de trás para frente, né? Esse mecanismo é algo divino, que é a vida, né? Então, o que aconteceu? A humanidade caminhou para fast food, para o estresse. Se você pegar o homem da caverna, ele está acostumado a fazer o quê? Durante o dia, ele caça, se alimenta, ele recrudesce durante a noite, ele dorme, repõe, ele estica a corda, depois ele relaxa. Quando ele não tinha comida suficiente, ele armazenava por um tempo, tinha um baita de um estresse, né? De correr atrás da caça e correr do leão e se esconder na caverna. Então, ele tinha esse processo de compensação. Ele corria, ele andava, ele migrava, ele não tinha industrializados, ele não tinha embutidos. Sim. Né? O estresse era relacionado às coisas da natureza. Então, conforme a gente foi fazendo uma vida moderna, acelerada,
tirando partes do processo, que é a sobrevivência. Isso tudo é muito interessante porque a humanidade evoluiu e eu não sou contra isso. Sim. Mas agora a gente colhe algumas consequências disso. Então, o que acontece? Nós temos os hormônios do dia, os hormônios da noite. Então, a gente precisa dormir. Se isso não acontece 2, 3 dias, tudo bem. Está dentro daquele pico do estresse. Aí você tem que descansar 1 semana, 2, como era antigamente. O que acontece hoje? Você não dorme hoje, não dorme amanhã, muito menos depois de amanhã, aí você acostuma. Você convive Você com isso. precisa de mais atitude, aí você dorme muito menos. Então, a gente tem alguns pilares que fazem com que o organismo se autorregule. Então, a gente tem uma capacidade de autorregulação, mas ela está baseada nos ritmos circadianos, diários, noite e dia, das estações do ano, acredite, das fases da vida, criança, adolescente, adulto, idoso, são fases diferentes. O sol, a escuridão, então, tudo isso a gente precisa para que todos esses mecanismos do sistema imunológico mantenham a capacidade que a gente falou da célula morrer, da célula nascer e da gente conseguir ter sanidade mental. Então, por exemplo, o hormônio do cortisol, o hormônio, a dopamina, os neurotransmissores, tudo isso é uma grande orquestra. E se você não respeita esse ritmo que é do corpo, o ritmo biológico, você não vai ter um território biológico autorregulável. Sim. E é isso que a gente fala hoje. Então, a minha consulta hoje, ela dura 1h30, porque a gente vê o câncer, claro, a gente indica a cirurgia, claro, mas o resto da consulta é sobre hábito. Porque se eu não mudo o hábito, eu não consigo ter consequências diferentes daqui a 2, 3, 4 anos. Porque aquele tumor a gente vai resolver. Mas e os próximos? Se os mesmos hábitos forem mantidos, você vai ter outros tumores. Vai ficar um ciclo vicioso, né? É verdade. E falando um pouco que é muito grave não ter autoestima. Nós tínhamos conversado sobre isso no seu consultório e eu gostaria que você falasse um pouco dessa relação da autoestima da mulher para ir atrás realmente de ter esse autocuidado, de ter esse carinho, né? Para você prevenir doenças. Então, conte um pouco dessa relação da autoestima com o câncer. As pessoas costumam falar que aquela pessoa que tem autoestima, que aquela pessoa que dá valor ao seu corpo e tal, ou é uma pessoa egocêntrica, ou é uma pessoa egoísta, ou uma pessoa narcisista, né? Eu gosto de dar um exemplo, de novo colocando Deus nessa história, né? Vamos dizer que você tem um amigo que vai fazer uma viagem de 1 ano e ele tem um vaso muito importante de cristal de 300 anos e ele confia esse vaso a você para cuidar desse vaso durante os 3 anos que ele vai ficar fora. O que você faz com esse vaso? Puxa vida, sua casa está bem desorganizada, mas você arruma um cantinho para colocar aquele vaso, para que ele não quebre, para que ele não suje, para que ele não tenha nenhuma avaria para quando o seu amigo voltar. Então, eu falo que por que a gente não faz isso com o nosso próprio corpo? Porque ele não é nosso, ele nos foi emprestado. Sim. Então, a gente tem um vaso emprestado, Sim. A gente tem um corpo em perfeito estado, maravilhoso, uma obra de arte, que foi emprestado a nós. E a gente não cuida, porque a gente acha que é nosso. Então, imagina, olha o presente que a gente recebeu. Capacidade de autorregulação. É uma máquina É uma perfeita. máquina perfeita. É uma máquina perfeita. Então, quando você olha para essa máquina, admira essa máquina, preserva todas as capacidades máximas, pluripotencialidade que tem esse corpo. Quando você coloca esse corpo para ser de serventia para a humanidade, na sua versão melhor, você tem autoestima. Sim. Você honra a casa do pai. Uau! Então, autoestima é isso. E quando você cumpre essa missão, que é no mínimo ser grato a esse corpo que nos foi emprestado por um tempo, veja, se a gente está acreditando em tudo isso, né? Ele foi emprestado para a gente por um tempo. E aí ele é perfeito. Então, a gente precisa entender o que faz bem para esse corpo. Por isso que a saúde vem à medida que você desenvolve a autoestima.
Porque você vai comer menos açúcar, você vai beber menos álcool, você vai fazer mais exercício, você vai dormir melhor, porque você vai ver que seu corpo responde melhor. Ele te agradece. Com certeza. Eu tô fazendo isso e é desafiador, né? Porque você sempre... O corpo, ele acostuma também com a zona de conforto, né? Tudo que você o acomoda, ele fica bem, né? E eu tô nesse processo depois do falecimento da minha mãe, sem aquela cobrança, sabe, doutora, que tenho, mas aos poucos tendo consciência que a mudança precisa acontecer. Porque esse corpo que tá aqui, que me carrega, né? Que carrega minhas histórias, que carrega todas as minhas emoções, ele precisa ser cuidado, né? E no meu sangue também tem o meu pai e minha mãe, né? De certa forma, eu sou muito grata a eles. Então, assim, eu tenho que fazer por merecer, cuidar desse corpo com uma boa alimentação, fazer um exercício, mas tudo em doses mais homeopáticas. Eu não acho que preciso ser tão radical, porque tudo que é radical, o teu corpo automaticamente ele vai voltar para a zona de conforto. Então, assim, aos poucos, com pequenas ações, eu acho que é o caminho para a gente conseguir ter uma melhor qualidade de vida, não é verdade, doutora? Você falou uma coisa muito linda, né? E que eu quero compartilhar com o pessoal que está em casa, que é uma teoria do mínimo possível e negociável. Então, essa é talvez a primeira cordinha que você que está aqui vai pegar agora, tá? Quando a gente quer fazer uma mudança, a gente pensa o seguinte: não, eu vou precisar ser radical. Você falou uma coisa super certa. Então, você tem que entender quais são os pilares da vitalidade. Dentro deles, você estabelecer o mínimo que você consegue fazer no pior dia. Por exemplo, eu não consigo ficar 3 horas na academia igual a minha amiga. Tudo bem, mas você consegue fazer 5 agachamentos por dia? Eu não consigo tomar 5 copos de água de manhã. Mas você consegue tomar 2? Eu não consigo dormir 10 horas da noite. Mas você consegue dormir 9h30? Eu não consigo dormir 7 horas por noite. Mas Criar você consegue. hábitos, né? Mas você fazer assim, o mínimo, sabe? Tipo, Sim. Gente, 4 agachamentos... tá comprovado que diminui fratura de colo de fêmur para idoso. Se você fizer todo dia a partir dos 40 anos. Sabe? Tá na hora, então. 4 agachamentos por dia, sabe? Sim. É você, em vez de deixar aquele sapato lá jogado, se abaixar com consciência para pegar. Então, todo e qualquer exercício que você puder encontrar, a oportunidade de fazer durante o dia, você está fazendo o mínimo necessário. A gente está falando de 20 minutos de um exercício físico concentrado. Sim, né? Sem dúvida. Então, consciente. Então, se você quer mudar o hábito, você tem que fazer pouco, mas sempre, mesmo no pior dia. E se conhecer também, né, doutora? Porque, assim, não adianta você falar, isso eu vou fazer. Você tem que se comprometer de verdade. Conhecer realmente quem é a tua essência, né? E fazer um combinado mesmo. Eu faço muito no espelho, sabe, doutora? Eu me olho no espelho e eu converso. Falo assim, mas espera aí, o que tá te limitando de não fazer o exercício? O que tá É a preguiça. Já vem a resposta. Eu acho que até o coach me ajudou muito nisso. O que me limita de chegar ao que eu quero, né? Ao que eu desejo, ao que eu almejo, ter aquela qualidade de vida? Eu estar sedentária, né? Vamos mudar isso, né? E o corpo, ele tem a tendência de ficar onde ele está. É a inércia mesmo. Sim. Então, aquele pessoal fala, é uma questão de força de vontade. Se você for esperar ter uma força de vontade, você não vai. Então, o negócio é o seguinte, você tem que fazer um plano e você cumprir. Eu gosto de ser radical e eu vou ser radical com você que está em casa. Se hoje você fosse no meu consultório e fizesse um diagnóstico de câncer de língua e eu te dissesse que você precisa fazer uma cirurgia, retirar do osso, depois você tivesse que fazer quimio e radioterapia, todo santo dia, por 60 dias, você não faria? Você faria porque você ia querer sobreviver. Pois é, hoje que bom que você não tem câncer nenhum. Eu só estou mandando você fazer meia hora de exercício todo dia? E por que você não faz? Então, a gente tem a mania de só se movimentar diante do ponto máximo da perda de sobrevivência. Como se fosse no limite mesmo. Então, por que a gente não pode estabelecer uma meta inegociável? Olha, eu vou acordar meia hora mais cedo, vou fazer uma caminhada. Vou acordar meia hora mais cedo, vou fazer um treino online. Hoje eu treino online. Porque eu estou metade do tempo aqui em Campinas, metade do tempo em São Paulo. Minha filha passou lá na Faculdade de Belas Artes, eu estou metade da semana. Então, se eu não tiver
uma coisa que eu sei que eu não vou falhar, que é treino online 6 horas da manhã todo dia, então eu só não vou fazer se eu morrer. Claro. Entendeu? Com Mas se eu não morrer, eu vou fazer o treino. Claro. Porque não tem desculpa. Claro. Eu posso acordar de pijama, nem abro a câmera e faço exercício 30 minutos. Eu vou confessar aqui, viu, doutora? Eu acho que isso que você falou, tanto para quem vai nos assistir, foi também um pouco para mim. Porque o que você escolhe? É ser obrigada a fazer um tratamento para sobreviver? Ou tratar para não precisar de nada disso, né? É mais ou menos isso, não é, doutora? Tudo é escolha. São então, escolhas. você pode escolher agora ou depois. Exato. Eu prefiro escolher agora, né? Com certeza. Pelo menos do que depende de mim. Sim. Doutora, fale um pouco para nós o que as mulheres deveriam saber sobre o rastreamento e detecção precoce do câncer de mama. Isso é o importante, que a gente está no Outubro Rosa, Exatamente. né? Olha lá, estamos todas aqui. Né? Eu tô de vermelho, mas tudo bem. O vermelho é tá atenção. Ali, né? Tá ali. Vermelho e atenção, e você coisa mais rosa. linda. E primeira coisa, eu acho o seguinte, não tem como uma mulher pensar em rastreio de câncer de mama se ela tá embebida num universo que ela não é a prioridade. Então, eu fiz Outubro Rosa nos últimos 20 anos. E o que eu observei é uma mulher que tem problema familiar muito grande, que tem uma sobrecarga absurda no fim do dia, que tem tripla, quádrupla jornada, que sofre violência, que sofre abuso, que sofre de relação tóxica. Se ela não entender que ela está no centro, até porque ela tem muito mais atribuição do que ela deveria, e que se ela não tiver saúde, ela não consegue progredir, a gente vai ficar chovendo no molhado, porque você faz campanha, aborda a população, e a gente ainda tem ali uma zona cega, que você não sabe o que é. Eu achava que o problema era acesso. Aí você oferece mamografia de graça e 20% das pessoas faltam. Então, mais do que falar que você tem que fazer a mamografia pelo Instituto Nacional do Câncer a partir dos 50 anos, ou pela Sociedade de Mastologia a partir dos 40, mais do que a gente te estimular a fazer o autoexame, eu acho que tem uma coisa que vem antes disso, que vamos aproveitar esse Outubro Rosa para dar uma olhada nisso. Quem sabe eu não posso planejar devagarzinho, fazer um fluxo contrário ao que eu estou fazendo, que eu faço tudo para os outros, mas para mim eu não faço. Eu cuido da saúde dos meus filhos, do meu marido, mas para mim eu não faço. Então você tem que estar na tua lista de prioridades. Não porque você é egoísta, egocêntrica e narcisista. Porque se você não fizer isso, o resto não vai funcionar. Então, à medida que eu fui percebendo que o Outubro Rosa poderia ser essa mudança de chave, quem está nos ouvindo pode ser o momento santo, instante santo, eu chamo isso de instante santo. Sabe uma coisa que você ouve, não entra? Aí tem um dia que você está passando, alguém está falando, aquele negócio entra em você. Então eu desejo mesmo que hoje seja o teu dia do chega. Que hoje seja o teu dia de mudar a sua vida. E falar que você é o presente que Deus te deu. E que você vai cuidar não só da sua mama, mas do seu ser inteiro primeiro. E a sua mama vai ser uma consequência. Com certeza. Você não vai fazer só a mamografia, você vai fazer o Papa Nicolau, você vai fazer o exame do intestino, você vai entender o que você está comendo, se você está comendo só no mecânico ou se você pode programar isso. Então você vai colocar essas prioridades e aí você vai ver que o seu corpo vai começar a agradecer. E ele mesmo vai te dar todos os sinais que você precisa para mudar não só você, mas o seu ecossistema. Com certeza. No mês da mulher, a gente também pede para a gente olhar para o seguinte: pode ver como a mulher tem uma capacidade de transformação absurda do seu núcleo familiar, da sua comunidade. E a gente sempre acha que é falando, mas eu te digo que a maior transformação que a gente pode causar em alguém é sendo a transformação que você quer ver. Sem dúvida. Sem dúvida. Então eu falaria isso. Com certeza. Em termos de prevenção. Primeiro, se apropria do que você é, do que você merece, do que você pleiteia na sua vida. Qual é a sua missão, o seu propósito?
Qual é a sua melhor versão em saúde? O que você quer para sua vida? Faz uma lista. Primeiro de gratidão. É o principal. Que é o principal. É o e depois principal. o que você gostaria de consertar? Tudo vai depender desse território biológico. Então, melhora a tua alimentação, melhora tudo. E aí depois você vai fazer uma lista de exames que você tem que fazer. Você vai no posto de saúde, vai no consultório e pede para o teu médico de confiança, puxa, eu queria realmente me tomar de volta, tomar posse dessa essência maior, dessa mulher maravilhosa que habita em mim, em toda a sua pluripotencialidade. E aí você vai ter não só a mamografia. Você sabe que eu sou cirurgiã de cabeça e pescoço, né? A gente fala muito sobre prevenção de câncer de boca, de laringe, no fumante. Eu não gosto disso, sabe por quê? Por quê, doutora? Porque o fumante, ele tá fumando o corpo todo, você concorda? Sim. Ele não tá fumando só a boca e laringe. Sim. Então, o meu pânico é mandar embora um paciente que eu fiz a prevenção de câncer de boca e laringe e ele tem um câncer de pulmão. Ou ele tem um infarto do miocárdio. Porque o tabaco é um fator de risco para o corpo todo. Então, quando a gente fala da mamografia, a gente está falando de fator de risco como obesidade, a gente está falando de industrializado, a gente está falando de sedentarismo. Adianta eu ficar batendo aqui na tecla, precisa fazer mamografia, né? Se essa pessoa está 30 quilos acima do peso, faz 30 anos que não faz uma caminhada, come coxinha, come cheetos, come um monte de coisa, refrigerante o dia inteiro. O menor problema dessa mulher é a mama. Sim. Você concorda? Com certeza. Ela precisa consertar tudo isso fatores também, devagarzinho. Ela precisa fazer mamografia também. Mas ela tem que entender que o que pode fazer com que ela tenha o câncer de mama são esses fatores de risco, que também podem fazer com que ela tenha infarto, que ela tenha outros cânceres, e principalmente que ela tenha doença psiquiátrica, falta de autoestima, aceitar relacionamentos tóxicos, se colocar em situações de perigo, de violência. Por quê? Está tudo correlacionado. Com certeza. Isso faz sentido para você? Total. Isso é o que eu sempre falo, tento falar nas minhas redes sociais, né? Ter esse autocuidado, se conhecer. Porque quando você se conhece, você se limita. Você se limita, você se conhece, você procura algo para ter esse cuidado, né? E você não fica à mercê da opinião dos outros. Você passa a valer integralmente a sua opinião, porque é o teu coração que está pedindo, é aqui dentro. É uma coisa muito forte, né? Que muitas mulheres se anulam para poder dar preferência para a família, para o mundo externo. Então, é isso que eu convido para as minhas seguidoras e até coaching, para poder conversar, a se conhecer, conversar com você mesmo, voltar para dentro mesmo, de verdade, para depois colocar para fora, exteriorizar. Não é verdade, doutora? Exatamente. Você tem que transbordar para você poder ajudar. Senão, você vida curta. Com certeza. Existe aquela expressão que é muito usada. Ou é pelo amor ou é pela dor. Inclusive, eu vi nas suas redes sociais e me chamou muita atenção. Conte para nós como ter esta relação direta com a dor dos seus pacientes. Primeiro, eu sou absolutamente contra essa ideia que as pessoas falam que o médico não pode se envolver. O médico que não se envolve, ele vai ter resultado ruim. Porque ele vai estar ou acima ou abaixo do paciente. Ele tem que estar no mesmo lugar do paciente. Ele tem que se colocar considerando todas as variáveis de dor daquela pessoa. O que é dor para uma pessoa não é para outra. Então, essa medicina tem que ser personalizada. E a única forma de se personalizar algo é estar dentro. Agora, a gente tem que ter a capacidade de entrar e de sair. Com certeza. Porque senão a gente também vai entrar num grau de sofrimento absurdo, né? Então, eu sofro com todos os meus pacientes e eu aprendo e aprendendo eu os resgato. Porque esse é um processo muito rico para todos, né? E a dor... ela está relacionada à percepção, eu acredito. Sacrifício voluntário não gera sofrimento. Acredite, isso é uma loucura. Só sabe quem já passou, né? É verdade. É algo assim, olha, eu tenho que passar por isso. Eu aceito, resiliente e alegremente o processo. E me coloco no lugar de aprender com o processo. Esse paciente, ele está dentro de um sacrifício.
Ele sacrificou tudo que ele gostaria que fosse. Eu gostaria de estar na Europa passeando, mas eu estou dentro de um hospital. Mas é isso que eu tenho para hoje. Desse ponto de observação, o que eu posso fazer de melhor com o que é me dado, com o que me foi concedido? Aceitação, né? Aceitar. Resiliência. Então, isso. Ele está no sacrifício, mas ele não está no sofrimento. Então, parece um paradoxo, mas é possível. Então, o que a gente trabalha com esse paciente na dor, né? E os pacientes escolhem morrer comigo, apesar de eu ser cirurgiã. Então, eu vou na casa, eu fico com o paciente até o último minuto. E a gente reúne a família e a gente celebra esse momento. Acredite, porque a gente participou desse processo. E às vezes demora anos, né? Sim. O câncer com metástase, com doença locorregional avançada. E o que esse paciente, no fim, ele quer é estar entre as pessoas que ele ama. Que ele confiou, que está com ele, né? Está com ele. Então, você tirando a dor, tirando todo algum desconforto relacionado ao físico, naquele momento ele está presente e ele consegue se despedir e a família consegue passar por isso com mais clareza, com mais consciência. Então, essas vertentes, essas variáveis da dor, a gente acaba entendendo e contornando. É possível contornar tudo isso, é possível fazer que esse momento em que o paciente está passando por um desafio seja suave, por incrível que pareça. Então, não depende só da gente, né? Depende da predisposição de todo mundo querer isso. Mas quando uma família quer passar por esse processo dessa forma, é uma chuva de graças mesmo. Sem dúvida. Sem palavras, porque o que você falou traduziu um pouco do que eu vivi há 3 anos atrás. E assim, é doloroso, você não sabe realmente o que vai acontecer, porque a gente sempre tem aquela mania de querer ter o controle sobre tudo, mas aí nesses momentos que a gente percebe que a gente está aqui e não tem controle sobre nada. Uma folha cai, tem a permissão dele. A folha da plantinha que caiu no chão, ela teve uma permissão. Então, assim, como nós temos o processo para vir até essa vida, né? Também temos o processo do desencarne para a pessoa descansar, falecer e tudo mais. É que a ansiedade da família que está em volta é difícil administrar, é desafiador, né? Você ter esse controle. Mas, assim, cada um tendo um pouco de empatia, cada um se unindo com um único propósito, né? Ficar calmo, deixar esse processo, porque todos nós vamos passar por esse processo. Uns pode ser rápido, tem outros que vai ser mais demorado, enfim. Mas isso que você acabou de me falar é fantástico. E aí quando a pessoa descansa, porque é um descanso, né? Vem pelo menos para mim, sem dúvida, veio uma sensação assim de eu fiz tudo o que eu pude e deitar minha cabeça no travesseiro muito tranquila e por incrível que pareça feliz, porque a minha conexão com ela era e é muito forte e nós fizemos o que estava possível naquele momento. Foi fantástico. Foi uma jornada. Foi uma jornada. Bem cumprida. Bem cumprida, sem dúvida. 23 anos foi muito especial. E a certeza que a gente também vai passar por isso, né? Sim. Então, a gente tem que preparar, né? Sim, As minhas filhas são jovens, né? 18 anos e 10. A gente conversa de morte de uma forma muito clara. Natural. Então, elas sabem disso. Olha, vocês precisam honrar a vida de vocês. Sempre. Porque, teoricamente, vocês vão viver mais do que eu. E quando eu morrer, eu quero que vocês sigam a sua vida. Absolutamente livres. Isso. A liberdade nessa hora, ela é o ponto de alegria entre as passagens, eu acho. Quando eu permito que o outro seja livre, eu também me liberto. É o amor, né? É o amor. Esse é o amor verdadeiro. É o amor verdadeiro. Esse é o amor verdadeiro. Sim, né? Sem dúvida. E então a gente até brinca. Eu falei assim, mãe, você quer que faça maquiagem? Eu falei assim, não, minha filha, eu vou me torrar toda. Como pra quê? Maquiar. Não quero maquiagem, não quero nada, não. Eu quero que vocês me torrem direitinho, não deixe nada pra trás, nem um pedaço de cabelinho pra poluir. Meu Deus. Aí a gente do dá céu. risada. Então, na minha família era proibido falar sobre a morte. E você foi estudar sobre ela. Eu fui estudar, era proibido, não podia falar. Eu nunca tinha ido num velório.
porque era proibido criança ir em velório. As minhas filhas eu levo em velório de gente que a gente nem conhece, para elas verem como é que é. Que é a realidade. É a realidade. O nascimento e a morte. Você vê aquela pessoa deitada, aquilo ali foi um veículo por um certo tempo. Sim. É muito nítido, né? Muito. É muito nítido. Então, a chance da gente colocar na vida o peso que ela tem, a leveza, na verdade, que ela tem, é muito grande quando você vive a morte. Sem dúvida. E como nós estamos falando de câncer de mama, me surgiu uma curiosidade que tem muito a ver com a parte estética, né? Quem usa prótese de silicone possui uma propensão a desenvolver uma doença, um câncer de mama, por exemplo? É mito ou é verdade? Isso é mito. Ah lá. Isso é mito. O que as pessoas por muito tempo falavam era que era mais difícil fazer o diagnóstico pela mamografia. Hoje em dia, as técnicas para você fazer o diagnóstico, seja pela mamografia, pela ressonância, são excelentes. Então, o profissional, às vezes, ele pode ter um pouco mais de dificuldade, porque ele não tem a prática com aquela prótese, né? Sim. Então, mas o radiologista absolutamente bem informado, num centro que tenha boas imagens, você consegue fazer o diagnóstico da mesma maneira. Que legal. Então, não tem isso, a prótese não vai provocar nada disso. Então, a pessoa pode ficar absolutamente tranquila. Vale para ela a regra que vale para o resto, fazer a mamografia. Ótimo. E pessoas que estão fazendo tratamento do câncer, podem fazer atividade física? Qual é a importância? Não só podem, como devem. Né? Imagina que se o organismo funciona melhor com o exercício físico cicla, o exercício físico ajuda a fazer a reparação celular, a autorregulação. Então, o que a pessoa não pode fazer é extrapolar, porque ela vai estar passando por uma guerra, né? Quimioterapia, por exemplo. Então, salvo se o médico pedir repouso, ela tem que fazer uma atividade física que ela se sinta bem. Moderada, talvez, né? Leve, moderada, sem se esforçar muito. Ela não vai querer fazer uma maratona no meio de uma quimioterapia, né? Mas ela tem que ter constância. Então, antigamente, as pessoas acreditavam que precisava ficar em repouso. Não, só se a pessoa não estivesse se sentindo bem. Mas mesmo dentro desse não se sentir bem, ela tem que construir o hábito mesmo na quimioterapia. Ai, que legal. E você tem alguma história inspiradora de mulheres que enfrentaram o câncer de mama ou qualquer outro câncer, para poder compartilhar aqui conosco? Ai, com certeza. A gente aprende todo santo dia muito mais com os pacientes do que eles podem imaginar, né? Com certeza. Mas eu tenho uma amiga, inclusive, que a gente ficou amiga depois, né? Ela teve o câncer de mama, jovem, né? Com 35 anos. Muito nova. Muito nova, 2 filhos pequenos. Uau! Né? E ao longo ela era executiva de empresa grande, né, com baita estresse, viajava o Brasil todo, viajava para fora, e via poucos filhos crescerem, né, porque ela estava envolta nesse mundo corporativo. E aí ela teve câncer de mama bilateral, teve que fazer mastectomia bilateral, imagina, o marido deixou dela na época, Uau, com 2 filhos. Que legal! O que é muito comum Sim, isso, né? Com certeza. Mais comum do que o contrário. E daí ela passou por um deserto de mais ou menos 3, 4 anos, sem as 2 mamas, sem cabelo, enfim. E que deserto, hein, doutora? Um deserto. Na época, se optou, como era um câncer muito agressivo, se optou por não reconstruir naquele momento, porque tinha que fazer uma série de quimioterapias muito pesadas. Nanana. E aí, passou, ela ficou curada, passou 4 anos, 5 anos, filhos crescendo, e ela perdeu o lugar dela no mundo corporativo, né? E ela se tornou uma palestrante. Nós não vamos citar nomes aqui, né? Mas conhecida no Brasil todo, mais de 5 milhões de seguidores. Fazendo ela escreveu uma limonada. 4 livros, né? Uau! E o livro está sendo traduzido agora em 4 línguas. Então, fantástico. É uma história de o que está por trás daquilo. Depois ela se casou de novo, enfim. A vida dela ganhou uma proporção de verdade e de significado muito maior do que a aparência mostrava na época.
Então, uma coisa que eu acho que é interessante a gente falar, através do exemplo até dessa minha amiga, é o que é que está por trás do aparente? Às vezes a gente se prende nisso, né? Então você vê, se você fizer um recorte da vida dela, quando ela fez o diagnóstico, ela perdeu tudo. Mas o tudo dela estava por vir, né? Então, a gente, às vezes, julga que aquele momento é difícil, mas aquele momento foi necessário para o que vai acontecer daqui para frente. Então, às vezes, você que está em casa e entrou agora, pensa que o que você está vivendo não é uma porta fechada, em si um teto aberto. E olha para frente, olha para cima e se conecta com essa força maior que te trouxe essa dificuldade. Eu não acredito num ser maior do que nós que julga, culpa, condena e castiga. Com certeza. Eu acredito naquele que te oferece a oportunidade de transmutar, de superar, de ser melhor e de ajudar as pessoas. Então, hoje ela ajuda milhares e milhares de pessoas. Como ela iria fazer isso se não fosse o que aconteceu? Não é verdade? Olha, foi tudo rápido? Sim, 4 anos, a gente fala, é muito rápido. O tempo está passando muito rápido, né? E é a mesma coisa, um pouco parecida com a minha própria história, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Vou estar contando a sua história daqui uns dias. Que legal, que honra. É muito interessante você não se vitimizar da sua história, e sim fazer dela um ensinamento para pessoas, né? Então, todas as pessoas olham para mim e falam assim, eu te vejo uma mulher muito forte. Eu não tive outra escolha, doutora. A coisa aconteceu, caiu aí na minha frente de bandeja e eu tinha 2 escolhas. Ou eu abraçava a causa e lutava e seguia em frente, ou eu ficava numa condição de vítima, de coitadinha, de usar métodos que tapeavam aquele momento que eu estava vivendo, né? Eu sendo filha única, por muitas vezes eu saía de casa e meu pai olhava para mim e falava assim, nós já temos problemas demais, por favor, não traga mais. A responsabilidade bateu forte nas minhas costas. Então, assim, eu dirigia o carro, eu não bebia que nem minhas amigas, né? Porque adolescente tem aquele momento, vamos beber mesmo, vamos ver o que vai dar. Não, eu não tive essa oportunidade. E também não me fez falta. Mas o que eu quero dizer, assim, a responsabilidade que eu tinha quando eu saía de casa, né? De pensar que eu estava com aquelas crianças, né? Meus amigos dentro do meu carro. Eu tinha um horário para retornar, porque era o meu pai e minha mãe, na verdade, né? Ele que coordenava tudo ali, né? Porque minha mãe estava impossibilitada. A cabeça estava ativa, mas ele que tinha que tomar os posicionamentos com o adolescente rebelde, né? Que não aceitava que tinha que ser adulta naquele momento. Queria estar com as amigas no clube. Mas não podia, tinha que estar cuidando da mãe para o pai trabalhar, né? Porque meu pai é engenheiro eletricista, então as fábricas paravam de funcionar nos finais de semana. Então, automaticamente, eu tinha que me abdicar também para poder cuidar da minha mãe. Eu fui mãe da minha mãe em alguns aspectos, né? Lógico que ela assumiu total responsabilidade de mãe, não se vitimizou também. Mas são essas escolhas que você precisa fazer diariamente, né? Porque isso te deixa forte. Aí quando vem o problema, realmente você encara com mais fortaleza, porque você já sabe como é e você já não tem medo, você não é uma ovelha sensível, que dá para ser sensível, mas ao mesmo tempo ser forte. Então é assim que eu... É justamente onde está a fortaleza, né? É de você, inclusive, assumir a vulnerabilidade. Exato. Eu acho que nós mulheres, e eu tenho 51, então eu sou muito fruto dessa entre safra de feminismo e tudo mais. Então, assim, dentro de um ecossistema absolutamente masculino, né? Cirurgia de cabeça e pescoço muito mais... a gente era proibido de expressar a vulnerabilidade. Então, a gente tinha que ser muito melhor que os homens na época. Então, isso sufocou muito essa capacidade que a mulher tem de resolver problemas de forma diferente. Então, quando as pessoas vêm no meu consultório e falam sobre a doença ou alguma dificuldade... A primeira coisa que a gente tem que fazer é pôr um nome nessa vulnerabilidade.
e caminhar com ela. Assumir essa vulnerabilidade. Sem isso, você não cresce, não tem como. Sim, com certeza. Se enxergar, né? Literalmente. É que tem gente que tem muita dificuldade. Eu percebo, assim, que às vezes... eu tive até um caso de algumas amigas aí que aconteceu... Não veio ao caso explicar. Mas, assim, ela olhou assim pra mim. Nossa, mas você é tão madura. Eu falei, mas peraí, você já tá com 40 anos. Né? Então, o que aconteceu? Veio muitas outras coisas na frente, a carência da infância, não foi acolhida aquela criança que não foi acolhida, não foi curada, e essa adulta, ela ainda se enxerga aquela menina inocente, né? E o mundo, hoje, ao meu ver, ele é agressivo com quem não se atenta a esses detalhes, né? E o golpe, eu acho que pode se tornar muito pesado, né? Para você acordar. Porque eu vivi de outra forma, eu tive esse golpe, né? E assim, é muito doloroso. E se você não busca ajuda, se você não se preocupa com isso, a tendência disso ficar dentro daquela bolha e ficar numa depressão bem forte, eu acho muito grande, não é verdade? Cristaliza um processo que poderia ser só de aprendizado. Com certeza. Quando você nega. Sim. Né? Então, assumir essa vulnerabilidade, para mim, era fundamental. Com certeza. Doutora, estamos finalizando nesse delicioso bate-papo. Eu nem vi a hora passar, gente. Gostoso. Que fantástico estar aqui com você. E você teria alguma dica para as mulheres que estão nos assistindo? Eu sei que você deu um monte de dica, mas assim, tem alguma coisa especial que você gostaria de frisar para a gente encerrar esse delicioso bate-papo? Eu acho o seguinte... Vamos levar o Outubro Rosa como sendo um incentivo para que você traga cor para a sua vida durante o ano todo, para que você tenha condições de viver a beleza dos milagres que a vida nos traz todo santo dia, que você seja capaz de perceber melhor que as dificuldades são só uma ponte para que você consiga o seu milagre. O seu milagre é a sua saúde, a sua autoestima, o seu milagre é poder cumprir a sua missão, o seu propósito, ajudar as outras pessoas sendo a transformação que você quer ser. Vamos lá? Eu quero você me quer? Simples assim, gente. Muito obrigada, viu, Obrigada, doutora? Minha linda. Obrigada que nós estamos aqui. Um beijo muito grande. Beijo. E eu espero poder ter você sempre aqui conosco. Sempre As portas estão abertas. Uma honra. Muito obrigada. Obrigada a você. Gente, e é isso. Fiquem ligadinhos que logo mais vai ser postado no canal do YouTube. Curta, compartilha com quem faz sentido. Lembre-se, Mulheres Unidas, nós somos invencíveis, hein? Vou esperar por você fazer isso por uma amiga sua, tá bom? Um super beijo e até a próxima.